Olá pessoal, eu voltei para concluir o meu vídeo, né? Eu acho que eu deveria ter contado essa história de uma forma que fosse mais sem pausas, né? Só que como mexe muito com a minha parte emocional, então eu não conseguia concluir os vídeos, mas eu queria dar o início, sabe? Então, eu parei naquele último episódio, né? Parece um filme, uma novela, mas foi um fato real que aconteceu na minha infância, entre o ano de 93 e 94, na cidade do Damião, onde meu pai encontrou com um homem numa bodeguinha lá no mercadinho, e levou esse homem para nossa casa, né? E esse homem estava buscando por ervas, por uma planta para fazer um chá. Aí ele se fez de bom amigo e foi se apossando, foi vindo e ficou frequentando a nossa casa como se ele fosse um parente, um amigo. Então, o que aconteceu? Ele começou, com os passados dias, ele começou a mostrar as asinhas, começou a bater na gente, começou a tortura, né? Torturou meu pai, a minha mãe, torcia o braço da minha mãe, nos colocava de castigo no milho. E eu parei numa parte do vídeo, né? Que eu comecei a chorar e vocês perceberam. E essa parte eu quero falar. O fulano de tal, o impostor que se apossou da nossa casa, ele pegava o dinheiro do meu pai e dava uma gorjeta, né? Meu pai recebia salário por invalidez, né? E teve uma cena que marcou a minha vida, né? São 31 anos, né? Depois de 31 anos eu nunca vou esquecer do dia que nós estávamos na cozinha jantando. Ele pegou um prato de feijão verde e começou a enfiar o feijão na boca do meu pai. Enfiava o feijão verde. E a boca do meu pai começava a ficar cheia e ele empurrando comigo. Então ali pra mim foi uma tortura. Ele torturou meu pai, ele batia no meu pai. Teve uma vez que ele lançou uma faca nas costas do meu pai, mas não pegou. Então depois de tanto sofrimento, de tanto apanhar, da gente tanto sofrer, um dia meus pais saíram de casa e deixou eu, meu irmão, meus dois irmãos e ele em casa sozinhos, né? E daqui a pouco minha mãe volta sozinha. Minha mãe volta sozinha e ele estava com a gente, e a minha mãe de repente olha pela janela, né? E eu não entendi. Aí ele perguntou: o que foi, Lud? O que você tá vendo aí? E a minha mãe falou assim: ai, as galinhas que tá correndo, não sei o que, as galinhas. Porque era um barulho de pessoa correndo, né? Mas minha mãe falou que era galinha e ele acreditou. Aí de repente uma polícia, acho que a minha mãe fez aquela cena para poder dar sinal, vendo, olha só, vendo, né, lembrando do que aconteceu. Acho que minha mãe tinha combinado, né, com a polícia. A minha mãe tomou coragem e foi lá dar queixa dele, né, foi denunciar ele. Então a minha mãe, eu lembro que uma polícia entra pela cozinha, a outra polícia abre a porta com tudo da sala. E ele na cozinha levantou rápido, olhou para um lado e para o outro. Ele não conseguiu correr, porque tinha 2 policiais, um em cada porta. E ele tá preso, deu voz de prisão. Algemou ele ali na sala do meio, né, na nossa casa. E eu lembro que eu comecei a chorar muito, porque ao mesmo tempo que eu sentia dó dele, mas eu também sentia alívio de tudo aquele pesadelo que aconteceu com a gente. E as pessoas que nos ajudaram, não lembro, mas quem deu socorro pra gente foi Deus. Deus nos abraçou, não deixou que nada de pior acontecesse com a gente. Tem uma cena muito triste que eu lembro que ele incorporava umas entidades lá, ficava pulando na sala, falando que tinha um espírito, que esse espírito estava pedindo dinheiro pro meu pai. Então foi muitas coisas ruins que aconteceram ali naquele nosso lar, né? E foi tudo foi uma infância um pouco abreviada, mas foi uma infância feliz. Eu também tive momentos de muita alegria, né? Eu quero passar essa mensagem para vocês, que apesar de todo o medo, de toda a angústia, de todas as dores que eu passei, eu e minha família, hoje a gente tem motivos para sorrir por todas as coisas que eu já conquistei, graças a Deus. Tem outra parte sobre ele ainda, né? Mas aqui foi o fim, tivemos um final feliz. Tá bom, gente? É um vídeo que cansa meu psicológico, que me emociona muito, então eu não tenho como ficar estendendo muito, tá? Mas esse é o final. Nosso final foi feliz, graças a Deus.
não aconteceu coisa pior, porque Deus guardou a gente. E eu agradeço porque vocês ficaram até aqui, tá bom?